Amém. Louvado seja Deus. Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. E de uma forma muito especial, bom dia para queridas irmãs. Que bênção. Dia muito especial, né? Na casa do Senhor, comemorando esse dia muito especial. Parabéns a todas vocês, mamães. Parabéns para aquelas que estão pertinho, para aquelas que estão longe, para aquelas que estão aqui, nos acompanhando através da internet. Deus abençoe sua vida. Deus encha de graça o seu lar. Amém? João capítulo 19. Nós vamos estudar do versículo 17 até o versículo 27. Nós estamos numa série com o título Disse Jesus. Jesus disse. Falar na ordem certa, né? Jesus disse. E hoje nós vamos falar sobre esse momento precioso de Jesus com a sua mãe. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós nos colocamos diante do Senhor nesta manhã, rogando a Tua graça, rogando a Tua bênção, rogando o Teu favor sobre a nossa vida, Pai. Deus, que no nome do Senhor Jesus possamos ser gratos por cada momento em que nós podemos Te adorar e Te exaltar. E de uma forma muito especial hoje, ó Deus, ao celebrarmos o Dia das Mães, que o Senhor, ó Deus, nos dê a alegria de estarmos na Tua casa, adorando, servindo ao Senhor com integridade, junto com a nossa família, com as nossas mães, Pai. Peço a Tua bênção de uma forma muito específica para a palavra ser ministrada. Pai, que seja uma palavra direcionada ao meu coração, ao coração de cada um dos irmãos que hão de ouvi-la, para que a Tua vontade seja feita em nossa vida. Abre nossa mente, abre nosso coração, prepara-nos para ouvir a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. João capítulo 19, o versículo 27, nós vamos destacar esta palavra de Jesus. Vamos ler juntos? Eis. Vamos, gente. Todo mundo? Essa é a hora que a gente não pode dizer de jeito nenhum. Olha para quem está do lado e diz, não, né? Pode não ser, né? Mas olha que privilégio, né? Se for, você pode dizer, olha, tua mãe está aí do seu lado. Mas esse texto, ele vai narrar, né, um momento muito especial. Jesus está falando isso na cruz. É uma das últimas palavras que Jesus vai usar estando crucificado. E ele vai falar isso para o seu discípulo amado, para João. Mas eu quero te convidar a acompanhar comigo esse texto, tá certo? E antes do 27, a gente vai fazer uma coisa meio maluca aqui hoje, tá? O texto é a partir do versículo 17, a gente já começa no 27. Então nós vamos agora para o 25, né? Olha o que acontece no versículo 25. Jesus está na cruz. E quando ele olha para a multidão, ali estão os soldados, ali estão curiosos, ali estão os sacerdotes, ali estão várias pessoas acompanhando, executando a cena. Mas ele olha de uma forma muito especial e encontra ali, aqui eu coloquei 4 mulheres, né? Mas se você for estudar, tem uma dúvida cruel, se são 4 ou se são 3, porque a palavra, quando diz aqui no texto, a irmã, né, de Maria, no caso o texto diz assim, junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então aqui parece 4. Nos outros evangelhos, todos citam 3. E nós vamos encontrar diferentes. O que nós temos certeza que tem ali são 3 Marias, né? Não tem? Tem a Maria, mãe de Jesus, a Maria, mulher de Clopas, e a Maria Madalena, Maria de Magdala, né? Maria de Jesus, Maria de Magdala, Maria
mulher de Clopas. Então, assim, nós temos esses. Mas ele cita também, por exemplo, Salomé, que pode ser essa irmã de Maria. E a palavra que é usada aqui pode dar a ideia de Maria e a sua parente, que é a própria Maria, mulher de Clopas. Que alguns, inclusive, identificam esse Clopas com o mesmo Cleopas, citado por Lucas, um daqueles dois que estavam voltando para Emaús, quando encontrou com Jesus. O fato é, provavelmente está ali Maria, a mãe de Jesus, Maria Madalena, com certeza, e uma das Marias que era mãe dos discípulos, ou Pedro, André, Tiago, João, que eram, de certa forma, parentadas. O fato é que quando Jesus olha da cruz, procurando por amparo, procurando por alguém que estivesse ali, por ele, ele encontra as mulheres. Ele encontra as mulheres. Ele encontra ali a sua mãe, ele encontra a Maria Madalena, ele encontra, eu acredito que eram 4 mesmo, e acredito que uma dessas era exatamente a irmã, como o texto está dizendo, literal aqui de Jesus. E ele olha e vê ali aquele grupo reunido, né? Reunido, fiel, zeloso, provavelmente chorando, mas fiel até a morte de Jesus. Sabemos que ali também estava João, o discípulo amado. E quando a gente pega esse detalhe, eu gosto de enfatizar. João explica no texto que quando ele entrou naquele ambiente onde Jesus estava sendo julgado, ele se identificou como amigo do sumo sacerdote. Ele não se identificou como discípulo de Jesus. Então João estava ali, meio que dando o aval para a comitiva, que todos sabiam que estavam vinculados a Jesus. Mas ali nós temos João, o discípulo, que se identificou com aqueles que estavam matando Jesus, e as mulheres aos pés de Jesus, entre estas, sua mãe. Elas acompanharam todo o contexto narrado pelo evangelista João, sem se afastar de Jesus. A primeira pergunta que a gente vai fazer então nesta manhã é: o que elas acompanharam? O que elas acompanharam? Agora nós vamos ler os textos, tá certo? Olha a lista de coisas que elas acompanharam. Elas acompanharam o próprio Jesus carregando a sua cruz. Versículo 17 diz: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico. Jesus teve a sua cruz sobre os ombros, e não era uma cruz leve, era uma cruz de madeira, pesada, tanto que no meio do caminho, um dos evangelistas relata que ele cai e é preciso trazer alguém da multidão para ajudá-lo a carregar a sua própria cruz. Mas quando eu vejo esse texto, eu lembro de Jesus dizendo que cada um de nós deve tomar a nossa própria cruz. E quando a gente vê essa cena no versículo 17, as mulheres acompanhando Jesus, carregando a sua cruz, se tem algo que não pertence a Jesus nessa caminhada, é aquela cruz. Ele carrega a nossa cruz. A nossa cruz. Ele leva o nosso fardo. Ele leva a nossa condenação. E elas acompanharam isso. Versículo 18 vai mostrar que elas acompanharam Jesus sendo colocado entre 2 malfeitores. João não cita a palavra malfeitores. Ele diz assim: onde o crucificaram e com ele outros 2. Um de cada lado e ele no meio. Parece que João não quer colocar aqui o que os outros evangelistas deixam claro. Jesus foi colocado entre 2 malfeitores. Malfeitores aqui não é apenas pessoas que cometem erros ou falham. Porque quando um deles reconhece que está sendo punido por crimes que ele mereceu, ele está afirmando que ele era talvez dos piores
tipos de malfeitores que se poderia ter na época, porque a cruz era um castigo separado para as punições, como uma das punições mais severas para os crimes mais agressivos. Então Jesus é colocado como o principal dentre os piores malfeitores que poderiam ter naquele tempo. Elas acompanharam isso. Versículo 19, elas acompanharam Pilatos ironizando a realeza de Jesus. O texto vai dizer que Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz, que estava escrito era Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Quando Pilatos escreve Jesus Nazareno, lembram quando Filipe foi conversar com Natanael e perguntar para ele, né? Achamos o Messias, a resposta dele falou, quem é? Ele veio de Nazaré. E a resposta foi o quê? De Nazaré? De Nazaré? Quando eu estava pastoreando em Belo Horizonte, lá tem um bairro chamado Nazaré. E o pastor da igreja presbiteriana de Nazaré é muito meu amigo, né? Ele era capelão do seminário, me convidou para pregar lá. E eu fui pregar no texto e disse assim, né? Ele diz, de Nazaré não vem nada que presta, mas veio Jesus e o reverendo Renê. Né? Mas é interessante esse preconceito. Agora você imagina a atitude de Pilatos falando para eles, Jesus, o Nazareno, Rei dos judeus. Pura ironia diante da realeza. Se ele fosse rei, Pilatos não teria coragem de condená-lo, ainda mais sabendo claramente que ele era inocente. Lavar as mãos e mandar Jesus à cruz não resolve o problema da culpa. Não resolve. Mas elas acompanharam isso. Elas acompanharam no versículo 20 a extensão da mensagem escrita por Pilatos. Ao mesmo tempo que Pilatos ironiza, ele se torna talvez um dos grandes evangelistas na cruz. Porque o versículo 20 diz que muitos judeus leram esse título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Estava sendo declarado que Jesus Cristo Jesus, o Nazareno, era o Filho de Deus em 3 línguas, transcultural, para todos os povos que ali estavam. E essa palavra foi feita dentro de um contexto de ironia pelo próprio Pilatos. Mesmo na cruz, e mesmo por aqueles que o condenam, Jesus estava sendo anunciado como rei. E as mulheres acompanharam isso. Elas acompanharam no versículo 21 a revolta dos sacerdotes com a declaração de que Jesus era rei. Versículo 21, os principais sacerdotes diziam a Pilatos, não escrevas rei dos judeus, e sim que ele disse, sou o rei dos judeus. Está aí uma coisa que Jesus jamais buscou para si. Jesus jamais buscou uma titulação humana. Não. Ao contrário, Jesus reconheceu e foi submisso a todas as autoridades. A única autoridade que ele não permitia que fosse subjugada é a autoridade do Pai. Na verdade, Jesus está habitando no meio do povo, pregando o reino de Deus ao povo, mostrando ao povo, respeitando as autoridades, mas ele nunca buscou o lugar do sacerdote. Ele nunca buscou o trono do rei. Ele nunca buscou um título para o satisfazer. E agora os sacerdotes estão revoltados, porque apareceu por Pilatos um título para ele, rei. E ele diz, não diga isso, diga que é ele que falava que era. Afirma que isso é uma declaração dele. Ao mesmo tempo que estavam afirmando que eles não aceitavam a realeza de Jesus,
Eles estavam imputando a Jesus algo que, na verdade, eles reconheciam, por isso temiam, mas eles não o aceitavam assim. E as mulheres acompanharam isso. As mulheres acompanharam a firmeza de Pilatos, quando disse: o que escrevi, escrevi. Em outras palavras, é isso, e ponto final. A pressão de vocês não vai me fazer mudar de ideia, jamais. O que está escrito, está escrito. E é legal esses diálogos expressos por João nesse contexto, porque ele parece expressar a realidade da palavra de Deus de uma forma geral, num contexto que não tem nada a ver com o contexto em si, né, da divina inspiração, a revelação. Mas o que está dizendo é o que está escrito, meu amigo. É o que vai prevalecer. Não é o que você quer entender, não é como você quer que eu faça, não é como que você quer que seja feito. É assim e ponto final. Jesus, o Nazareno, é o Rei dos Judeus. E isso fica gravado e registrado em hebraico, em latim e em grego. As mulheres acompanharam isso. E no versículos 23 e 24, aquela cena que para mim deve ter sido uma das cenas mais dolorosas. Jesus é despido e suas roupas são sorteadas. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Eles estavam apenas cumprindo a escritura, o que havia sido escrito, e nada mais. Mas deve ser muito doloroso, especialmente para uma mãe, ver o seu filho sofrendo, despido, e os soldados disputando as poucas posses que seu filho tinha. E o que tinha de mais precioso, ser o objeto sobre o qual sortearam, para ver quem ficaria com o prêmio da morte de Jesus. Elas acompanharam isso. Não era um momento de alegria. Não era um momento de comemoração. Não foi o melhor dia das mães para Maria. Não foi o melhor dia das mães para aquelas mulheres. Mas eu queria que a gente mudasse o foco. O que Jesus acompanhou da cruz? Se nós pudéssemos agora olhar não o que as mulheres estavam vendo ao longo da caminhada, nós poderíamos dizer o que Jesus estava vendo ao longo da caminhada. Ou o que Jesus estava vendo quando ele olhava da cruz para aquela multidão que ali estava. A dura caminhada de Jesus até o Gólgota foi marcada por abandono, desprezo, humilhação, dor, zombaria. Para quem viu no cinema aquele filme do Mel Gibson, né? A Paixão de Cristo, né? Deve estar sentindo dor só de eu ter lembrado. Você vê aquela cena, e eu lembro a primeira vez que eu assisti o filme, algumas pessoas dizendo: nossa, eu acho que exageraram. Eu acho que exageraram. Porque a gente está acostumado a ver um Jesus crucificado
com uma coroa de espinhos, depois de ter sido severamente castigado pelos soldados romanos, cumprindo ordem, depois de toda aquela via dolorosa, como é chamada, a gente é acostumado a ver um Jesus limpinho, com roupas brancas e umas gotinhas de sangue caindo por aqui. A gente não é acostumado a ver um Jesus desfigurado, como Isaías diz que ele ficou. A gente não é acostumado a olhar para um Jesus que, como Isaías disse, era o mais desprezado de todos os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer. Feridas atingiam o seu corpo, mas atingiam também a sua alma. Porque ao olhar daquela cruz, Jesus poderia perguntar: onde está aquela multidão que foi curada? Na hora de receber a cura, na hora de receber o pão, na hora da festa, na hora do júbilo, na hora que tudo estava bem, na hora da alegria, multidões seguiam Jesus. Mas agora, onde está essa multidão? Para onde foram? Onde estão aqueles que clamaram Hosana? Foi apenas uma semana. Jesus entrou em Jerusalém com o povo espalhando palmas, folhas de palmeiras e colocando as suas vestes para formar o tapete vermelho para a entrada do rei Jesus, a quem clamavam Hosana, Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. E uma semana depois, essa mesma multidão gritava: crucifica-o. Eram os mesmos que saltavam, pulavam, exaltavam, glorificavam. E na hora do canto de lamento, estavam ausentes. Onde estão aqueles que queriam segui-lo, que disseram: Senhor, estou pronto a ir contigo até a morte? Onde estão aqueles que disseram para ele: Senhor, o que eu tenho que fazer de bom para herdar a vida eterna? Onde estão aqueles que se dispuseram a ser seus discípulos? Onde estão aqueles que se dispuseram a ser um dos 70 que foram? Mas onde estão os seus discípulos? Cadê Pedro? Cadê Tiago? Cadê Tomé? André? André é inseparável. Felipe? Cadê você, Bartolomeu? Que é o mesmo Natanael? Judas dá para entender, né, gente? Judas não era para estar ali mesmo, não. Ele estava com um sentimento de culpa, baixa autoestima, se sentindo um pouco mal. Mas cadê os outros? Só João? Sim. Jesus acompanhou tudo isso, mas ele olha para a cruz e junto à cruz estavam 4 mulheres e o discípulo amado. A igreja estava lá. Ele não estava só. Existem alguns momentos da nossa vida que a gente não quer quantidade. A gente quer presença. Existem alguns momentos que o ponto mais importante para a nossa vida não é quantas pessoas vieram me acompanhar. É claro, existem momentos de festa que a gente conta o sucesso pela quantidade que veio, mas nos momentos mais angustiantes da nossa vida, a gente fala o nome de quem veio. E Jesus tem 5 nomes. Jesus tem essas pessoas que estão ali. E uma dessas mulheres, é a sua mãe. Uma delas é a sua mãe.
Irmãos, eu não sei. A gente olha sempre para Jesus como o Filho de Deus. E às vezes a gente tem até dificuldade de olhar para Jesus como o filho de Maria e José. Eu queria que você por alguns instantes entendesse que Jesus é plenamente homem. Jesus sofria os mesmos males e as mesmas alegrias que todos nós sofremos nos nossos momentos de júbilo e de dor. Como é que Jesus deve ter sentido olhar naquele momento e ver sua mãe ali, junto com as mulheres e o seu discípulo amado? Quando João diz discípulo amado, ele não está dizendo que ele era o preferido, ele está dizendo aquele que reconhece e sente o amor de Deus na sua vida, aquele que se sente amado por Jesus, aquele que se sente amado mesmo nas suas falhas, mesmo nos seus erros, mesmo nos seus problemas. Imagina Jesus olhando para aquela multidão e vendo o sofrimento e a dor da sua mãe no seu momento de dor, mesmo sabendo e tendo certeza de que ali estava uma mulher que foi fiel ao Senhor desde a revelação do anjo e que já sabia que era para aquele momento que Deus havia preparado o seu filho. É uma mistura de intensa dor e profunda gratidão por reconhecer o agir de Deus na vida de Jesus. Mas Jesus deve ter sofrido bastante com aquela cena. Isso me faz pensar numa terceira pergunta. O que nós acompanhamos nessa história? O que nós acompanhamos? As mulheres acompanharam toda aquela trajetória penosa de Jesus. Jesus acompanhou a ausência de muitos e a presença preciosa daquelas pessoas que trouxeram bálsamo ao seu coração. E o que nós acompanhamos? A primeira coisa que nós acompanhamos nesse texto é o valor da presença. Mesmo nos seus momentos mais dolorosos, Jesus pôde olhar para perto e ver aqueles que se dispuseram a levar-lhe um pouco de alívio. Enquanto a multidão gritava, crucifica-o, pessoas tentavam dissuadir a multidão de condenar Jesus. Pessoas deram alívio a Jesus nesse momento. Até mesmo os discípulos que fugiram, até mesmo Pedro, que traiu Jesus da mesma forma que Judas. A gente usa o termo negou e Judas traiu, mas ambos cometeram o mesmo ato de traição. A diferença é que a traição de Pedro foi uma traição que levou ele aos pés de Jesus e fez ele clamar por perdão. É um coração arrependido que reconheceu seu erro. Aliás, ele cometeu esse erro exatamente por se achar bom demais. Porque no momento da ceia, quando Jesus disse que orou por Pedro, Pedro disse, olha, quando ele disse eu vou ser traído, Pedro disse, qualquer um destes pode te trair. Eu não. E Jesus disse, foi só por você que eu intercedi. Cuidado, às vezes a gente cai porque está alto demais, está num lugar perigoso, está achando que a gente está bom demais. A gente acha que nós somos a última, como é que é? A última cereja, a cereja do bolo, a última coca do deserto, última bolacha do pacote. E é exatamente nisso que a gente descobre como Elias, que tem 7.000 joelhos que não se dobram. Não eu sou um único. Mas é interessante olhar a esse lado, porque Jesus valoriza, vai valorizar o Simão, o Cireneu, que carregou sua cruz, vai valorizar aqueles que cuidaram, que lhe deram água, aquelas pessoas que chegaram junto e lhe deram o pequeno alívio que seja naquele momento de dor. E naquele momento específico da cruz, nós vemos Jesus direcionando-se para aquelas mulheres e para João, e mostrando em uma das 7 palavras que ele disse na cruz, o quanto a presença deles foi valorosa para ele. Sabe, irmãos, eu vivi durante 25 anos da minha vida, mais na área acadêmica do que na área eclesiástica em si. Foram 25 anos ensinando em seminário, sendo 9 como diretor. E uma das coisas que eu gostava de falar para todo mundo, acho que vocês ouviram,
é que grande parte do ministério pastoral é voltado para esse momento aqui, ó, para a gente estar pregando. E boa parte das nossas pregações são esquecidas. A gente lembra uma ou outra. A gente lembra um momento ou outro. Mas o que fica marcado na vida de um pastor é quando precisamos e ele esteve presente. O que fica marcado na vida de um líder, de qualquer sociedade, qualquer time da igreja, é quando alguém precisou e você esteve presente. São aquelas lutas que você passa na vida e a pessoa sabe que você está ali. Nem que seja para dizer, vim fazer uma oração. Ou seja, para não falar nada. Só dar um abraço. A presença. Nós acompanhamos que Jesus não estava só. Ele estava com pessoas ali. O segundo aspecto que a gente vê é a importância do cuidado. A gente acompanhou isso, porque Jesus, no ápice da sua missão redentora, parou para garantir que sua mãe estivesse amparada. Versículo 26, ele olha para Maria. Ele olha para sua mãe e lá da cruz, ele diz, mulher, eis aí o teu filho. Como é que seria hoje? Ô, mamãe, nada de ficar aí, indo para o cantinho, meu filho. Tudo que você sentir saudade, olha, abraça João. Quando sentir saudade minha, abraça João. Quando quiser conversar aqueles papos, né? Quando você estava brava com o papai e queria falar comigo, né? Fala com o João. Sabe, mãe? Nós somos muito mais do que apenas uma história que tem que continuar aqui. Vai passar o meu tempo como seu filho. Vai passar. Mas a sua maternidade pode ser entregue nas mãos de João. Mãe, João vai cuidar de você. Mãe, olha que coisa carinhosa, irmãos. É gostoso, né, mãe? Sentir o amor do filho numa simples ligação, dizendo, mãe, eu te amo, que todas estão esperando hoje, não estão? Não precisa falar, não. Né? Algumas não estão, vai ser surpresa. E algumas vão sentir a dor da falta da presença. Cuidado. Cuidado é importante. Mas o terceiro ponto que nós acompanhamos nesse texto é o lugar da família. Porque ao confiar Maria aos cuidados de João, Jesus mostra que a sua igreja continuará amando da mesma forma que ele, como filho, amou sua mãe. Ele não somente olha para Maria e fala, mãe, João vai cuidar de você. Ele olha para João e diz, João, eis aí a tua mãe. Cara, se eu fosse João, acho que eu ia ficar arrepiado naquela hora. Talvez diria assim, o que eu vim fazer aqui? Sobrou para mim. Você já pensou? Olha a responsabilidade que Jesus coloca sobre ele. É como se estivesse dizendo no nosso dia assim, cara, te cuida, vou cobrar de você. Você quer essa responsabilidade? Gente, o texto diz que naquela mesma hora, o discípulo a tomou para casa. Jesus está mostrando o lugar da família, o lugar da igreja, o lugar do amparo. Ele está dizendo que nós não vamos desampará-la. Ele está dizendo que ela não vai ficar só. Não é só porque Jesus está dizendo para ela cuidar de João, cuidar da igreja, mas porque a igreja vai cuidar dela, porque a igreja vai apoiá-la, porque ela jamais estará sozinha, porque Jesus, ele não morreu e acabou, ao contrário, ele morreu e começou a história de filhos amados do Senhor, que sabem cuidar um do outro, que sabem amar um ao outro, que nunca se veem isolados, mas se veem como família, povo de Deus, amados do Senhor, que se amam. Por isso nós celebramos a Santa Ceia, porque nós somos o povo que vive em família.
Nós já vimos o que elas acompanharam. Nós já vimos o que ele, Jesus, acompanhou. Nós já vimos o que nós acompanhamos. Mas a pergunta para você nessa manhã: o que você acompanhou? De que forma essa história ela fala com você? De que forma esse relato mexe com você? Você está ali junto com as mulheres, vendo o que está acontecendo com Jesus? Sentindo a dor, sentindo o amparo, o desamparo, sentindo as ironias, as revoltas. Ou você está acompanhando na cruz o sofrimento, a dor, o desprezo, o afastamento. Mas você sabe que tem ali alguém que está juntinho de você o tempo todo. Ou você está junto com a gente acompanhando que vale a pena estar presente e ter a presença, vale a pena cuidar e ser cuidado, vale a pena ter uma família e ser uma família. Mas o que é o tempo de Deus para a sua vida agora? Como é que você lê essa palavra de Jesus quando Ele olha para você e diz assim: eis aí tua mãe. Eis aí tua mãe. O que isso toca para você quando Jesus, no auge da sua dor, do seu sofrimento, no auge da sua redenção, Ele olha para cada um de nós, imagina você ali e diz assim: cuida da sua mãe, da minha mãe. Cuida. Vai. O que você acompanhou dessa história? Quero te convidar a fechar os olhos nesse instante. A refletir. Eu não sei como é que está a sua vida, como é que está o seu momento, mas eu sei que, eu tenho certeza que em algum desses momentos você se identificou com esse texto. Você sabe o que fazer. Você sabe que laços precisam ser refeitos, que atitudes precisam ser tomadas. Você sabe que perdão precisa ser liberado, porque talvez você esteve sentindo muito mais a ausência daqueles que não estiveram com você na hora da dor, do que a presença daqueles que ali estavam, e às vezes a dor foi tão forte da ausência que você não percebeu que eram 4 mulheres e um discípulo, mas eles estavam ali. Eis aí tua mãe. Imediatamente ele a levou para casa. Jesus disse para cada um de nós, não só para mães: e aí, o que você vai fazer? Quero te convidar para orar. Simplesmente orar. Você não vai sair do seu lugar. Você não vai vir à frente. Você não vai pensar em ninguém mais. É você e Deus. Mas eu queria que você acompanhasse toda essa cena e respondesse a Jesus. Falasse com Jesus. Isso daí saísse daqui com uma decisão no seu coração. A decisão de obedecer ao Senhor. Feche seus olhos. Vamos louvar. Enquanto estivermos louvando, você faz a sua oração. Depois eu voltarei aqui para fazer a oração final. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus.
centro de tudo que há. Jesus, o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade é toda sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus. Ah, Senhor, como é bom poder saber que Tu estás no centro de todas as coisas, que Tu és o centro de todas as coisas. Como é bom, Deus, saber que aquela cena tão dolorosa, muitas vezes retratada, ou para tentar amenizar o impacto daquele momento, ou para criar um emocionalismo que nos faça entender, ó Deus, algo diferente da grandeza da mensagem daquela cruz. A cruz não fala sobre o quanto o Senhor sofreu. A cruz fala sobre o quanto te fizemos sofrer. A cruz fala sobre nós. A cruz mostra o amor do Senhor por pessoas pecadoras, falhas. Por aqueles que fugiram, se recusaram até mesmo a estar presente no momento de tanta dor. Mas a cruz fala sobre pessoas, ó Deus, que acompanharam tudo isso ao lado do Senhor, junto à cruz, porque entendiam que ali, ó Pai, estava o ato redentivo mais poderoso de toda a história. Deus, nós queremos estar junto à cruz do Senhor. Nós queremos, ó Deus, ser aqueles que escutam aquela voz enfraquecida pelas torturas, mas direcionada com muito amor e doçura ao nosso coração, nos dando a missão de sermos cuidadosos uns para com os outros, de entendermos, ó Deus, o valor de estar ali junto, de carregarmos sim a nossa cruz, o valor de sermos uma igreja que se ama, que se ampara, que se alegra junto, mas que chora junto. Pai, nos ensina, ó Deus, a colocarmos em prática esse amor demonstrado na frase: mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. Ó Pai, que nosso foco não mude, porque muitas vezes, ó Deus, valorizamos e honramos mais aqueles que estavam ali em sofrimento do que aquele que estava levando o nosso sofrimento, a nossa dor. Pai, nos faça entender, Pai, que se hoje nos identificamos com aqueles que se ausentaram, com aqueles que saíram do Hosana para o crucificam, daqueles que seguiram a multidão apenas querendo ver milagres ou alcançar alguns benefícios, ou com aqueles discípulos que, ao invés de irem com o Senhor até o fim, fugiram, se ausentaram. Pai, nos ensina, Deus, a clamar pelo perdão e pela graça do Senhor. Assim como Tomé, que esteve ausente no primeiro encontro com o Senhor, mas esteve presente e fez a primeira confissão de fé no próximo. Pai, que seja assim também na nossa vida. Que, ó Deus, nos disponhamos a nos levantar e nunca mais nos afastarmos de junto à cruz do Senhor. Pai, que sejamos uma família. Que a gente saiba, ó Deus, valorizar aqueles que estão ao nosso lado, que caminham conosco. Que sejamos nós a casa que acolhe as mães,
que estão perdendo seus filhos. Sejamos nós a casa para onde se dirige aqueles que estão sofrendo. Sejamos nós a casa para aqueles que desamparados encontram o amparo, o apoio e buscam na presença do Senhor a força para viver. Sejamos nós, ó Deus, aqueles que caminham e seguem em frente, sabendo que a morte vai passar, porque o Senhor está vivo, a ressurreição vai chegar e a sua presença nunca mais deixará de ser sentida e vivida por aqueles que estão junto à cruz do Senhor. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.